Nome: Luiz Carlos Monteiro da Silva, 48 anos, conhecido no Complexo do Alemão como Seu Luiz da Cadeira, o catador de materiais recicláveis que todos viam, mas ninguém realmente enxergava. Homem negro, corpo forte na parte superior, braços musculosos de quem passou a vida dependendo deles, rosto marcado por cicatrizes quase imperceptíveis de quem conheceu batalha verdadeira. Sem as duas pernas abaixo dos joelhos, amputadas após pisar em mina terrestre durante missão humanitária no Haiti, locomovia-se numa cadeira de rodas enferrujada e modificada, sempre puxando um carrinho improvisado cheio de papelão, garrafas e latinhas. Um invisível visível, um fantasma em plena luz do dia. Um homem que entre 2020 e 2024 executou 12 traficantes com precisão militar, no coração de uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, sem que ninguém suspeitasse que o cadeirante que catava lixo nas vielas da comunidade era, na verdade, um ex-sargento do Exército Brasileiro com 3 missões internacionais no currículo e 17 medalhas de mérito. Sua motivação não era dinheiro, poder ou território, era a mais antiga e implacável das forças humanas: vingança paterna. Após seu único filho, Gabriel Monteiro, 19 anos, estudante de engenharia da UERJ, ser friamente executado por traficantes por testemunhar algo que não devia e o sistema falhar em fazer justiça, Luiz decidiu que usaria suas habilidades militares, seu conhecimento técnico e sua invisibilidade social como homem amputado para caçar, um por um, cada homem envolvido na morte de Gabriel. 12 mortes em 4 anos. 12 execuções meticulosamente planejadas por um homem sem pernas que transformou sua cadeira de rodas em arsenal móvel, sua deficiência em camuflagem perfeita e sua dor em combustível para uma das mais extraordinárias histórias de vingança da crônica criminal brasileira. Mas antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário dizendo de onde você é e que horas são por aí. E não esqueça de clicar no gostei. A primeira vez que ouvi falar do cadeirante justiceiro foi numa delegacia no centro do Rio em 2024. Um policial veterano, desses que já viram de tudo, me contou a história entre goles de café frio. Já vi muito serial killer, muito justiceiro, muito vingador nessa cidade, mas esse foi diferente. Me estendeu uma pasta amarelada dessas de arquivo morto. Dentro, fotos em preto e branco, relatórios policiais, depoimentos e uma imagem que nunca vou esquecer. Um homem negro, de aproximadamente 50 anos, sentado em uma cadeira de rodas desgastada, olhar fixo para a câmera, sem medo, sem remorso, apenas resolução. A legenda dizia: Luiz Carlos Monteiro da Silva, ex-sargento do Exército Brasileiro, confesso de 12 homicídios. Como é possível? Perguntei. Como um homem sem pernas conseguiu matar 12 traficantes armados dentro do Complexo do Alemão sem ser pego? O policial apenas balançou a cabeça. É isso que você precisa descobrir, porque a resposta diz muito sobre nossa sociedade, sobre quem vemos e quem escolhemos não enxergar. Comecei minha investigação do início. Quem era Luiz Carlos antes de se tornar o cadeirante justiceiro? Nascido em 1976 em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, filho de metalúrgico e costureira, Luiz sempre foi garoto disciplinado e focado. Estudava, ajudava em casa, sonhava com um futuro melhor. Aos 18 anos, alistou-se no Exército Brasileiro, não apenas para cumprir serviço militar obrigatório, mas como escolha de carreira. Ele era excepcional, relatou o Coronel Machado, 68 anos, que foi superior de Luiz durante a primeira década no Exército. Disciplinado, inteligente, resiliente. Daqueles soldados que você sabe que vão longe desde o primeiro dia. E foi longe mesmo. Progrediu rapidamente, tornando-se sargento antes dos 25 anos. Especializou-se em operações urbanas, combate em áreas confinadas, sobrevivência em ambientes hostis. Desenvolveu habilidade notável com explosivos improvisados, não para fabricá-los, mas para desarmá-los. Sua especialidade era salvar vidas, não tirá-las. Em 2001, casou-se com Denise, enfermeira que conheceu durante treinamento de primeiros socorros. Um ano depois nasceu Gabriel, o único filho do casal. Em fotos de família que consegui recuperar, Luiz aparece sorrindo com o pequeno Gabriel no colo, olhar de orgulho paterno que qualquer pai reconheceria.
A primeira missão internacional veio em 2004, Haiti, auge da crise política. Luiz, já sargento experiente, integrou o contingente brasileiro da MINUSTAH, Força de Paz da ONU. Foi destacado para operações de estabilização em Porto Príncipe, onde ganhou primeira medalha por bravura ao resgatar família de 5 pessoas presa em área de intenso confronto entre gangues. Ele tinha algo que você não pode ensinar, contou o Tenente Ferreira, que serviu com Luiz no Haiti. Calma sob pressão. Clareza mental quando tudo virava caos. Era o cara que você queria do seu lado quando a situação piorava. Voltou ao Brasil, continuou carreira, voltou ao Haiti em 2010, após devastador terremoto, depois Congo em 2013 durante crise na região de Kivu e finalmente Líbano em 2015, integrando Força de Paz na fronteira com Israel. 17 medalhas de mérito, 3 condecorações por bravura, histórico impecável. Enquanto isso, em casa, seu relacionamento com Denise deteriorava. A distância, as longas missões, o estresse pós-traumático acumulado começavam a cobrar preço. Em 2014, divorciam-se amigavelmente. Gabriel, então com 12 anos, fica sob guarda compartilhada, mas passa a maior parte do tempo com o pai. Luiz era pai exemplar, relatou Cristina, 54 anos, vizinha da família em Duque de Caxias. Mesmo com a rotina militar, ele nunca deixava de participar da vida do Gabriel. Ia em reunião de escola, ajudava com o dever de casa, fazia questão de estar presente em cada momento importante. A tragédia que mudaria tudo aconteceu em 2016, durante última missão de Luiz no Haiti. Durante a operação de resgate de civis em Porto Príncipe, área controlada pela gangue Chimère, Luiz pisou em bomba improvisada. A explosão destruiu suas 2 pernas abaixo dos joelhos, feriu gravemente um colega, mas milagrosamente não matou ninguém. Eu estava lá, lembrou Cabo Rodrigues, agora reformado. O som foi ensurdecedor, a poeira subiu, achamos que tínhamos perdido ele. Quando a poeira baixou, vimos Luiz consciente, tentando fazer torniquete em si mesmo com o cinto. Mesmo naquele momento, ele estava mais preocupado em acalmar os civis que estávamos resgatando do que com suas próprias pernas destroçadas. Luiz foi evacuado para o Hospital Militar no Issimaiuá, depois transferido para Brasil. Passou 1 ano em tratamento intensivo no Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro. Aprendeu a usar próteses, passou por fisioterapia intensiva, adaptou-se surpreendentemente bem à nova condição física. Ele não deixou a deficiência definir quem ele era, explicou doutora Cláudia Mendes, que supervisionou sua reabilitação. Muitos pacientes entram em depressão profunda, desistem, se entregam. Luiz era o oposto. Tinha foco absoluto em recuperar a independência. Dizia sempre, tenho um filho para criar, não posso desistir. Em 2017, recebeu reforma militar com honras e aposentadoria integral, patente de 1º sargento. Apesar de poder usar próteses para caminhar, Luiz frequentemente preferia a cadeira de rodas, especialmente em terrenos irregulares ou para trajetos mais longos, pois os cotos frequentemente se inflamavam com o uso prolongado das próteses. Estabeleceu-se definitivamente em Duque de Caxias, em casa adaptada para sua condição. Gabriel, então com 15 anos, era estudante exemplar. Sonhava em ser engenheiro. A vida parecia encaminhar para a normalidade possível, considerando as circunstâncias. Eles eram muito unidos, contou o professor Marcelo, que dava aulas particulares de matemática para Gabriel. O garoto tinha potencial incrível, dessas mentes que você encontra uma vez na vida como professor. E Luiz incentivava cada passo. Trabalhava como consultor de segurança para algumas empresas. Ganhava razoavelmente bem. Fazia questão de investir na educação do filho. Em 2019, Gabriel foi aprovado em 1º lugar no vestibular para engenharia na UERJ, aos 17 anos. Luiz organizou festa de comemoração, chamou familiares, amigos. Nas fotos daquele dia, os dois aparecem abraçados, sorridentes, Gabriel segurando o resultado do vestibular, Luiz com lágrimas nos olhos. Seria uma das últimas fotos felizes dos dois. A vida de Luiz Carlos mudou irreparavelmente em 26 de março de 2020. Gabriel, então com 19 anos, voltava da UERJ após aula noturna. Era início da pandemia, sistema de transporte público já desorganizado, ônibus lotados. Pegou linha errada na Central do Brasil, percebeu tarde demais.
Desceu no último ponto, próximo à entrada do complexo do Alemão, tentando se orientar para pegar outro ônibus. Foi quando presenciou sem querer, cena que não devia, 3 traficantes executando um rapaz que suspeitavam ser delator. Gabriel tentou se esconder, mas foi visto. Correu. Um dos traficantes, conhecido como Cascavel, recebeu ordem pelo rádio. Não pode deixar testemunha. Disparou 3 vezes. Gabriel caiu na calçada ainda consciente. Ligou para o pai. Pai, me balearam. Estou perto do complexo do Alemão. Me ajuda. Foi a última conversa deles. Luiz acionou polícia SAMU. Correu para local na cadeira de rodas motorizada que usava para distâncias longas. Quando chegou, já era tarde. Gabriel havia morrido na calçada, ainda com mochila cheia de livros e cadernos de engenharia. Nunca vi um homem tão destroçado, relatou o sargento Mendonça da PM que atendeu à ocorrência. Ele chegou na cadeira de rodas, viu o corpo do filho e simplesmente congelou. Não chorou, não gritou. Ficou ali olhando, como se tentasse processar algo impossível de entender. A investigação que se seguiu foi superficial e burocrática. Boletim de ocorrência classificou como homicídio por bala perdida em confronto entre polícia e traficantes, apesar de não haver operação policial registrada na área naquela noite. Caso encaminhado para a delegacia de homicídios, mas sem testemunhas dispostas a depor, sem câmeras de segurança, sem provas materiais, além da própria bala que matou Gabriel. É assim que funciona, explicou sob anonimato o delegado que acompanhou o caso. Morte na favela é número estatístico. Não temos efetivo, não temos estrutura, não temos segurança para investigar a fundo cada caso, especialmente quando envolve facção organizada dentro de comunidade. Luiz recusou-se a aceitar isso. Durante semanas voltou ao local, conversou com moradores, ofereceu recompensas por informações. Usando habilidades investigativas aprendidas no Exército e conhecimentos de interrogatório não violento, conseguiu montar quebra-cabeça. Gabriel não foi vítima de bala perdida. Foi deliberadamente executado por ter testemunhado execução de suposto delator. Identificou o atirador, Cascavel, jovem de 22 anos, soldado do tráfico com histórico de violência. Descobriu nomes de todos envolvidos. Quem deu ordem, quem apontou Gabriel, quem ajudou a esconder evidências. Total de 12 homens. Toda a célula operacional daquele setor do complexo do Alemão. Voltou à delegacia com informações, nomes, descrições detalhadas. Esperava que polícia fizesse seu trabalho. Ingenuidade de pai enlutado que ainda acreditava no sistema. Olha, senhor, disse o delegado segundo o depoimento posterior do próprio Luiz, testemunhas de favela não são confiáveis. Informação de morador sob ameaça não serve como prova. Não temos como avançar sem elementos materiais. Luiz insistiu. Delegado ficou impaciente. O senhor é militar reformado, entende de estratégia. Quer mesmo que eu investigue traficante dentro do Alemão? Quantos policiais o senhor acha que vão morrer nessa investigação? Seu filho já morreu, não vai trazer ele de volta. Aquela frase final, seu filho já morreu, não vai trazer ele de volta, foi o gatilho. No depoimento que deu após ser capturado, Luiz descreveu o momento com precisão clínica. Naquele instante, entendi 2 coisas. Primeira, que o Estado que eu servi por 20 anos, que me deixou sem pernas, que recebeu meu sangue em 3 continentes diferentes, não moveria um dedo para fazer justiça pelo meu filho. Segunda, que se queria justiça, teria que buscá-la com minhas próprias mãos. Mas como? Ele era cadeirante, ex-militar reconhecível, não tinha contatos no crime, não conhecia o território. Entrar armado no complexo do Alemão seria suicídio. Precisava de plano, estratégia, abordagem que utilizasse suas limitações como vantagem. A inspiração veio de forma inesperada. Assistindo reportagens sobre catadores de recicláveis que circulavam livremente pelas comunidades durante pandemia, Luiz percebeu: trabalho invisível, pessoas ignoradas, acesso total. Catadores entravam em qualquer viela, passavam por qualquer bloqueio, ninguém os impedia ou questionava. Eram parte da paisagem urbana, não vistos como ameaça ou mesmo como pessoas plenas. Foi aí que tive a ideia, confessou em depoimento. Se eu fosse catador, cadeirante, poderia circular pelo complexo sem levantar suspeitas.
Quem desconfiaria de homem aleijado catando lixo? A invisibilidade social seria minha camuflagem. O plano exigiu paciência. Luiz vendeu casa em Caxias, liquidou investimentos, guardou dinheiro em contas diversas, sob nomes diferentes. Criou identidade parcialmente falsa, manteve nome verdadeiro, menos arriscado caso precisasse mostrar documentos. Mas escondeu passado militar. Conseguiu atestados médicos verdadeiros sobre sua condição física, mas omitiu histórico profissional. Em setembro de 2020, 6 meses após morte de Gabriel, mudou-se para o complexo do Alemão. Comprou barraco simples na parte baixa da comunidade, área conhecida como Fazendinha. Instalou-se discretamente, montou fachada de catador. Comprou cadeira de rodas simples, enferrujada, diferente da cadeira motorizada que usava antes. Construiu carrinho improvisado para materiais recicláveis. Ninguém suspeitou de nada, lhe contou seu Walter, 73 anos, vizinho de Luiz no período. Chegou um cadeirante, disse que era aposentado por invalidez, que ia complementar renda como catador. A gente até ajudou, ensinou melhores horários para coleta, pontos mais rentáveis. Pessoa com deficiência já tem vida tão difícil, né? A gente tenta ajudar. Durante 4 meses, Luiz apenas trabalhou, catava lixo de verdade, vendia para ferros velhos, estabelecia presença, tornava-se parte da paisagem. Acordava às 5 da manhã, saía às 6 horas, voltava às 18 horas, todos os dias. Nunca bebia, não usava drogas. Pagava contas em dia, cumprimentava vizinhos com aceno discreto, não se envolvia em conversas desnecessárias. Simultaneamente, estudava o território com olhar de estrategista militar. Mapeava rotas, pontos estratégicos, hierarquia do tráfico. Identificava rotinas de segurança, áreas de maior e menor vigilância, pontos cegos de visão. Anotava tudo mentalmente. Não podia arriscar documentar e ser descoberto. Confirmou identidades dos 12 homens envolvidos na morte de Gabriel. Estudou comportamentos, hábitos, padrões de cada um, desde Cascavel, o atirador direto, até gerente que deu ordem, passando por informantes, seguranças e cúmplices que ajudaram a esconder evidências. Enquanto isso, modificava secretamente sua cadeira de rodas. Luiz tinha conhecimentos de engenharia militar e habilidade manual excepcional. Transformou a cadeira em arsenal móvel, compartimento secreto no assento para revólver .38 desmontado, tubos da estrutura ocos para esconder faca de combate e pequenos explosivos improvisados, suporte sob o assento para espingarda calibre 12 serrada, arma ilegal mas eficaz em curta distância. A cadeira era obra de gênio tático, admitiu posteriormente perito criminal que analisou o equipamento após captura de Luiz. Cada centímetro tinha função dupla. Parecia cadeira comum deteriorada pelo uso, mas era arsenal completo. Até as rodas tinham modificações, raios reforçados com aço cirúrgico, furos estratégicos que permitiam disparar através delas enquanto usava a própria cadeira como escudo. Paralelamente, Luiz desenvolveu técnicas de combate adaptadas para sua condição. Em área isolada de seu barraco, coberto por lona para não ser visto, treinava exaustivamente como sacar arma escondida na cadeira em menos de 2 segundos, como usar o próprio peso da cadeira para derrubar o oponente em pé, como se jogar estrategicamente para a posição de tiro deitado, como rolar e se arrastar em combate corpo a corpo sem pernas. Era treinamento brutal, doloroso, deixava marcas e feridas nos cotos amputados, mas era eficaz. Ele adaptou técnicas de combate militar para a realidade de cadeirante, explicou o sargento Matias, instrutor de combate corpo a corpo, que analisou métodos de Luiz após prisão. Transformou o que seria desvantagem, ausência de mobilidade tradicional, em vantagem tática. Por exemplo, centro de gravidade mais baixo, impossibilidade de ser derrubado da mesma forma que pessoa em pé, capacidade de se mover em espaços onde pessoa de pé teria que se agachar. Em janeiro de 2021, 10 meses após morte de Gabriel, Luiz estava pronto. Havia estabelecido presença inquestionável como catador, ninguém suspeitava. Cadeira estava preparada, alvos identificados e estudados. Chegou hora da vingança. O primeiro alvo foi Magrelo, jovem de 21 anos, olheiro que havia identificado Gabriel para Cascavel na noite do assassinato.
Luiz o estudou por semanas, sempre no mesmo ponto, na entrada da comunidade, avisando sobre chegada de polícia ou estranhos. Geralmente sozinho durante primeiras horas da manhã. Em 23 de janeiro, às 5h30 da manhã, Luiz aproximou-se de Magrelo durante coleta matinal de lixo. A abordagem foi direta, mas disfarçada. Bom dia, filho. Pode me ajudar? Tô procurando Rua dos Eucaliptos. Me disseram que é por aqui. Quando Magrelo se aproximou para dar informação, Luiz sacou o revólver escondido na cadeira. Acertou coronhada precisa na têmpora. Magrelo caiu, atordoado. Luiz arrastou-o para a área mais escura entre dois barracos. Jogou-se da cadeira com força calculada. Imobilizou o jovem com técnicas militares adaptadas. Sufocou-o com as próprias mãos, mantendo pressão até morte confirmada. O processo durou menos de 2 minutos. Deixou o corpo numa caçamba de lixo próxima, com bilhete grampeado no peito. 1 de 12. Por Gabriel Monteiro, 19 anos, estudante assassinado em março de 2020. Vocês mataram meu filho. Eu vou matar todos vocês. Assinou, pai de família. A notícia correu rápido pela comunidade. Traficantes ficaram em alerta. Alguém estava caçando os envolvidos na morte do estudante. Inicialmente, suspeitaram de operação policial secreta ou vingança de facção rival. Ninguém considerou que o homem na cadeira de rodas catando lixo diariamente pudesse ser o justiceiro. Vimos ele naquele mesmo dia, contou o traficante posteriormente preso em operação não relacionada. Seu Luiz da cadeira, passando com o carrinho, catando latinha, papelão. Até damos bom dia. Nunca jamais passaria pela cabeça que aquele aleijado estava matando nossos homens um por um. O segundo alvo foi Branquelo, 23 anos, vapor responsável por coordenar bloqueio das saídas da comunidade na noite em que Gabriel foi morto, garantindo que não escapasse. Luiz observou-o por semanas, descobriu o padrão. Toda terça-feira, Branquelo ia sozinho à biqueira isolada na parte alta do morro para conferir contabilidade semanal. Em 16 de fevereiro, Luiz chegou ao local antes. Posicionou-se estrategicamente em beco escuro com a cadeira deitada, técnica de camuflagem que aprendera em operações urbanas. Quando o Branquelo passou, Luiz disparou espingarda calibre 12 através das rodas da cadeira, método que desenvolvera especificamente para essa situação. O tiro atingiu região torácica. Morte foi instantânea. Deixou o corpo com o mesmo bilhete, agora 2 de 12. A comunidade começou a sussurrar mais alto. Havia justiceiro matando traficantes, mas ninguém sabia quem ou como. Alguns moradores apoiavam secretamente. Esses bandidos mereceram, mataram estudante inocente. Outros temiam retaliação. Vai ter operação do choque, vão matar inocente procurando o cara. O terceiro foi Pardal, 27 anos, soldado que ajudou a ocultar provas na cena do crime, removendo cápsulas deflagradas e alterando posição do corpo de Gabriel. Para este, Luiz planejou operação mais elaborada. Sabia que Pardal frequentava baile funk na laje específica todas as sextas-feiras. Preparou explosivo improvisado, utilizando técnica aprendida no exército, adaptada com materiais encontrados no próprio lixo que coletava. Pequeno cilindro de gás butano, pólvora extraída de fogos de artifício, celular velho modificado como detonador remoto. Em 12 de março, posicionou o dispositivo sob carro de Pardal, enquanto este estava no baile. Operação arriscada, que exigiu que Luiz se arrastasse por baixo do veículo sem suas pernas, usando apenas força dos braços, técnica que praticara extensivamente. Quando Pardal entrou sozinho no carro, Luiz, observando à distância, acionou o detonador. Explosão controlada, destruiu apenas o veículo, matando o ocupante sem danos colaterais significativos. Bilhete 3 de 12 foi encontrado nos destroços. A facção entrou em pânico completo. Convocaram reunião de emergência, trouxeram reforços de outras comunidades, ordenaram toque de recolher. Era óbvio que não era coincidência, relatou posteriormente informante da polícia, infiltrado no grupo. 3 mortos, todos ligados ao mesmo caso, todos com o mesmo bilhete. Alguém estava caçando metodicamente. Começaram investigação interna brutal. Torturaram suspeitos, interrogaram moradores, vasculharam casas. Mataram pelo menos 5 pessoas que suspeitavam ser o justiceiro, todos inocentes.
Luiz observava tudo de sua cadeira, continuando o trabalho diário de coleta, invisível apesar de estar sempre à vista. Foi o quarto assassinato que quase o expôs. Rato, 25 anos, outro soldado envolvido, foi encontrado morto em sua própria casa, estrangulado com corda fina, técnica militar de eliminação silenciosa. Vizinhos mencionaram ter visto o catador de lixo da cadeira passando pela viela nas horas anteriores. Liderança da facção enviou 2 homens para investigar Luiz. Foram ao barraco dele, reviraram tudo, interrogaram rudemente. Você viu algo estranho esses dias, aleijado? Luiz sentado na cadeira, fingindo fragilidade extrema. Não vi nada, patrão. Eu só cato lixo, não me meto em nada. Sou deficiente, nem consigo andar, como ia fazer alguma coisa? Os traficantes riram entre si. É verdade. Como um aleijado ia fazer alguma coisa? Mal consegue limpar a própria bunda. Saíram convencidos de que era pista falsa. Não encontraram nada comprometedor. Luiz havia escondido todas as armas e evidências em local secreto fora do barraco, prevendo exatamente este tipo de visita. Mas ficou marcado sob vigilância discreta. Decidiu recuar temporariamente. As execuções pararam por 3 meses. Luiz voltou a ser apenas catador, discreto, invisível. Traficantes relaxaram. Concluíram que Justiceiro havia desistido, sido morto ou deixado a área. Foi erro fatal. Em julho de 2021, Luiz retomou a missão. O 5º alvo foi Tiririca, 32 anos, gerente que supervisionava setor onde Gabriel foi morto e deu ordem direta para silenciar a testemunha. Para ele, Luiz usou tática completamente diferente: veneno. Utilizando conhecimentos de química militar, preparou o composto à base de raticida industrial e cianeto em baixa concentração, moído até virar pó fino, indetectável. Durante dias, observou hábitos de Tiririca. Frequentava sempre mesmo bar, bebia sempre mesmo tipo de cerveja, sempre sentado na mesma mesa. Em 14 de julho, posicionou-se com carrinho de coleta próximo ao bar. Quando Tiririca foi ao banheiro, Luiz entrou rapidamente, adicionou veneno à cerveja deixada na mesa. Processo durou segundos, ninguém notou. Tiririca voltou, bebeu normalmente e foi para casa. Morreu horas depois com sintomas que médicos atribuíram à overdose de cocaína. Tinha histórico de uso. Mas Luiz deixou bilhete 5 de 12 debaixo da porta. Do 6º ao 11º alvo, Luiz acelerou o ritmo, alternando métodos para evitar padrões detectáveis. Emboscadas em vielas escuras, pequenos explosivos estrategicamente posicionados, envenenamentos discretos, estrangulamentos silenciosos. Sempre deixando bilhete, sempre invisível na cadeira de rodas, sempre implacável em sua execução. A facção estava sendo dizimada, estrutura hierárquica desmoronando, território sendo perdido para rivais que aproveitavam desorganização. Paranoia atingiu níveis extremos. Ninguém confiava em ninguém. Suspeitas recaíam sobre parceiros de anos, amigos de infância. Execuções internas tornaram-se comuns, agravando ainda mais desintegração do grupo. Foi colapso organizacional completo. Analisou o sociólogo especializado em dinâmica de facções criminosas, que estudou o caso posteriormente. Não era apenas o número de mortes. 12 em 4 anos não é extraordinário em conflitos entre facções. Foi o impacto psicológico. A sensação de vulnerabilidade absoluta, de estar sendo caçado por inimigo invisível, implacável, que conhecia intimamente suas rotinas e fraquezas. O 12º e último alvo era o mais importante, Cascavel. Então, com 25 anos, o atirador que efetivamente puxou o gatilho que matou Gabriel. Luiz deixou-o por último deliberadamente, construindo crescente sensação de terror, fazendo-o viver com medo constante, vendo comparsas caírem um a um, sabendo que seria o próximo. Para este, Luiz planejou confronto direto. Queria que Cascavel soubesse exatamente quem o estava matando e por quê. Queria olhar nos olhos do homem que tirou vida de seu filho. Em 24 de março de 2024, exatamente 4 anos após morte de Gabriel, Luiz colocou o plano em ação. Havia estudado Cascavel exaustivamente. Onde morava, com quem andava, quais rotas usava. Sabia que, após perdas significativas na hierarquia, Cascavel havia sido promovido a gerente. Morava agora em casa de alvenaria na parte alta da comunidade. Raramente saía sem escolta.
Mas Luiz também sabia algo crucial. Cascavel tinha vício em cocaína, consumia sozinho em casa nas madrugadas de domingo, quando achava que estava mais seguro. Foi nessa vulnerabilidade que Luiz planejou atacar. Na madrugada de domingo para segunda, por volta das 3 da manhã, Luiz aproximou-se da casa de Cascavel. Não estava com o carrinho de coleta. Seria suspeito àquela hora. Movimentava-se apenas na cadeira, modificada especialmente para a operação noturna. Rodas com borracha para reduzir ruído, estrutura envolta em tecido escuro para eliminar reflexos metálicos. Usando alicate especial, cortou discretamente o fornecimento de energia da casa. Quando Cascavel saiu para verificar o disjuntor externo, Luiz já estava posicionado na lateral da construção, mergulhado nas sombras. Esperou Cascavel passar, aproximou-se silenciosamente por trás. Acertou o golpe preciso na base da nuca com um cacetete improvisado. Cascavel caiu, atordoado, mas consciente. Luiz arrastou-o para dentro da casa, amarrou-o firmemente usando técnicas militares de contenção. Acendeu lanterna, posicionando-a para iluminar apenas parcialmente o ambiente. O suficiente para que Cascavel visse seu rosto, mas não o bastante para chamar atenção externa. O que se seguiu foi confronto que Luiz havia imaginado 1000 vezes durante 4 anos. "Você sabe quem eu sou?" perguntou, voz controlada, sem emoção aparente. Cascavel, desorientado, tentando focar. O catador, o aleijado da cadeira. "Meu nome é Luiz Carlos Monteiro da Silva, sargento reformado do Exército Brasileiro, pai de Gabriel Monteiro." O reconhecimento surgiu lentamente nos olhos de Cascavel, seguido por terror puro. O estudante da UERJ, faz 4 anos. Exato. 26 de março de 2020. Gabriel voltava da faculdade. Pegou o ônibus errado. Desceu o ponto errado. Viu você e seus amigos matando um rapaz. Tentou fugir. Você atirou 3 vezes nas costas dele. Cascavel começou a tremer, lágrimas surgindo. "Foi ordem do patrão. Eu só obedecia. O moleque viu a gente executando X9. Eu não queria." Luiz interrompeu, voz ainda controlada, mas carregada de intensidade. "Meu filho tinha 19 anos. Estudava engenharia. Primeiro lugar no vestibular. Futuro brilhante. E você tirou tudo dele porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Por favor, tenho família, filhos pequenos", implorou Cascavel. "Meu filho também era minha família. Minha única família", respondeu Luiz, finalmente permitindo que emoção surgisse em sua voz. "Ele era tudo o que eu tinha. Depois que perdi minhas pernas no Haiti, foi Gabriel quem me deu força para continuar. E você tirou ele de mim porque estava cumprindo ordens." Luiz aproximou-se mais, olhos fixos nos de Cascavel. "Durante 4 anos busquei cada um dos 12 homens envolvidos na morte dele. 11 já se foram. Você é o último." Cascavel tentou argumentar, oferecer dinheiro, informações, qualquer coisa. Luiz apenas ouviu em silêncio. Quando o traficante finalmente se calou exausto, Luiz fez pergunta final. "Você acredita em inferno, Cascavel?" "Sim", respondeu o homem, voz tremendo. "Bom, por que é para lá que você vai agora?" O tiro foi na nuca. Execução limpa. Luiz deixou o bilhete final sobre o corpo. 12 de 12. Missão cumprida. Justiça feita. Meu filho pode descansar. E pela primeira vez, assinou com nome completo. Luiz Carlos Monteiro da Silva, Sargento Exército Brasileiro, pai de Gabriel Monteiro. Diferente das outras vezes, não fugiu, não se escondeu. Voltou para seu barraco, sentou-se na cadeira, esperou. Pegou foto de Gabriel que sempre carregava, olhou longamente. Ligou para a polícia. "Meu nome é Luiz Carlos Monteiro da Silva. Acabei de matar homem chamado Cascavel no Complexo do Alemão. Endereço é Rua da Pedreira, número 237. Estarei esperando em minha residência, Beco do Cruzeiro, número 14, para me entregar." Polícia chegou 2 horas depois. Operações em favela exigem logística complexa, mesmo com suspeito cooperativo. Encontraram Luiz sentado em sua cadeira de rodas, desarmado, perfeitamente calmo. Não ofereceu resistência, não tentou fugir, não demonstrou arrependimento. "Está tudo acabado", disse simplesmente. "Cumpri minha missão." Foi levado para a cidade da polícia, apresentado à imprensa, transformado instantaneamente em manchete nacional. Cadeirante justiceiro. Ex-militar sem pernas executou 12 traficantes para vingar morte do filho.
Durante interrogatório, confessou todos os crimes com precisão clínica, detalhando métodos, datas, motivações. Mostrou aos investigadores dossiê meticulosamente organizado que havia mantido escondido, fotos, anotações, evidências que coletara sobre cada vítima, provando o envolvimento delas na morte de Gabriel. Por que se entregou agora? Perguntou o delegado responsável pelo caso. Poderia ter fugido como fez nas outras vezes. Luiz respondeu com simplicidade devastadora. Por que terminei? Matei todos os responsáveis. Não tenho mais razão para continuar. Minha vida acabou quando Gabriel morreu. Só continuei respirando para fazer justiça. Agora posso descansar. O julgamento de Luiz Carlos dividiu profundamente a opinião pública brasileira. Promotoria pediu pena máxima, 240 anos, 12 homicídios qualificados por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou defesa das vítimas. Defesa argumentou circunstâncias atenuantes extraordinárias, legítima defesa indireta e estado de necessidade. Pai, protegendo memória do filho assassinado, que Estado falhou em proteger ou vingar. Júri popular ficou visivelmente emocionado durante a apresentação da defesa, que mostrou fotos de Gabriel crescendo, vídeos dele recebendo prêmios escolares, sonhos interrompidos brutalmente. Vários jurados choraram quando viram imagem do corpo do jovem caído na calçada, ainda com mochila cheia de livros de engenharia. Não estamos julgando apenas um homem que matou 12 criminosos, argumentou defensora pública designada para o caso. Estamos julgando o colapso completo do Estado de Direito nas comunidades brasileiras. Quando o Estado abandona seus cidadãos, quando se recusa a proteger inocentes e punir culpados, está implicitamente transferindo essa responsabilidade para mãos individuais. Promotoria contra-argumentou. Compreendemos a dor inimaginável de perder um filho, mas não podemos normalizar justiça com as próprias mãos. Luiz Carlos executou 12 pessoas, planejadamente, friamente, ao longo de 4 anos. Foi esquadrão da morte unipessoal, juiz, júri e executor. Se permitirmos exceções à lei baseadas em emoção, por mais compreensíveis que sejam, abrimos porta para a dissolução completa do tecido social. Após 14 horas de deliberação, júri chegou ao veredito. Culpado, mas com atenuantes de profunda dor moral e falência do Estado em prover justiça. Condenação, 180 anos, reduzida para 25 por atenuantes. Luiz recebeu sentença com expressão impassível, apenas assentindo. É justo. Eu sabia as consequências. Valeu cada ano de cadeia por ter feito o que precisava ser feito. Foi transferido para a penitenciária Bangu 1, inicialmente mantido em isolamento por segurança. Muitos internos tinham conexões com facções, cujos membros ele eliminara. Porém, surpreendentemente, Luiz ganhou respeito entre população carcerária. Sua condição física, histórico-militar e principalmente a motivação por trás dos crimes, vingar morte do filho, conferiram-lhe status especial no Código de Honra Prisional. Entre bandidos, existem regras não escritas, explicou o ex-detento que conviveu com Luiz. Matar por vingança de família é respeitado, principalmente quando a vítima era estudante inocente. Ninguém encostava nele, alguns até protegiam. Durante os 2 anos que passou na prisão, Luiz tornou-se figura quase paternal para muitos detentos. Ajudava outros a estudar para provas de supletivo, dava aulas de matemática e geografia, ensinava ofícios manuais que dominava. Mantinha-se fisicamente ativo apesar das limitações, fazendo exercícios adaptados na própria cela. Raramente falava sobre seus crimes, mas, quando questionado, nunca demonstrava arrependimento, apenas tristeza profunda por ter chegado àquele ponto. Eu preferiria 1000 vezes que Gabriel estivesse vivo e eu nunca tivesse matado ninguém, disse em rara entrevista concedida a psicólogo prisional. Mas se pudesse voltar atrás, sabendo que o sistema falharia novamente, faria exatamente o mesmo. Um pai protege seu filho. Se não pode proteger sua vida, protege pelo menos sua memória e sua justiça. Em 12 de agosto de 2026, 2 anos após iniciar cumprimento da pena, Luiz Carlos foi encontrado inconsciente em sua cela durante contagem matinal. Transferido com urgência para o hospital penitenciário, foi declarado morto horas depois. Causa oficial: pneumonia agravada por infecção generalizada,
complicações de saúde relacionadas à amputação. Tinha 52 anos. Contudo, boatos persistentes sugerem outras possibilidades. Envenenamento ordenado por familiares de suas vítimas ou por facção que finalmente conseguiu infiltrar agente no sistema prisional. Ou suicídio assistido. Alguns guardas relataram que nas semanas anteriores, Luiz parecia estranhamente em paz, como quem completou o ciclo e está pronto para partir. O enterro de Luiz Carlos, realizado no cemitério de Irajá, mesmo onde Gabriel fora sepultado, reuniu centenas de pessoas, ex-militares que serviram com ele, mães de vítimas da violência do tráfico, ativistas de direitos humanos com posições contraditórias sobre suas ações, moradores do complexo do Alemão que o conheceram como seu Luiz da Cadeira. Todos carregavam fotos de Gabriel. Atendendo o pedido expresso em testamento deixado com seu defensor público, a cadeira de rodas modificada, desarmada e limpa por peritos, foi colocada sobre o caixão durante cerimônia. Quero ser enterrado com ela, havia escrito Luiz. Foi minha melhor arma e meu melhor disfarce. Na lápide, frase escolhida pelo próprio Luiz. Aqui jaz Luiz Carlos Monteiro, pai de Gabriel. O Estado não protegeu meu filho. A lei não vingou meu filho. Então eu fiz os dois. Descanse em paz, Gabriel. Papai cumpriu a promessa. A história do cadeirante justiceiro transcendeu o noticiário criminal, transformando-se em fenômeno cultural complexo. Documentários, livros, podcasts investigativos tentaram reconstruir e compreender a trajetória de Luiz Carlos. Debates acalorados sobre justiça, vingança, papel do Estado e limites da lei multiplicaram-se em universidades, programas de TV, mesas de bar. Nas periferias e favelas, a narrativa assumiu contornos quase míticos. Histórias sobre Luiz Carlos são contadas e recontadas, frequentemente com elementos exagerados ou fictícios acrescentados, que ele matou não 12, mas 20 traficantes, que conseguia ficar invisível na cadeira, que tinha treinamento ninja além do militar. É processo natural de mitificação, explicou o antropólogo que estudou o fenômeno. Comunidades oprimidas pela violência e abandonadas pelo poder público tendem a criar heróis vingadores em seu imaginário coletivo. Luiz Carlos tornou-se arquétipo do pai protetor, que nenhuma limitação, nem mesmo perda das pernas, impede de fazer justiça. No complexo do Alemão, grafites retratando cadeira de rodas com asas de anjo surgiram em vários muros. Boatos persistentes afirmam que índices de violência contra estudantes e trabalhadores diminuíram significativamente após sua história ser conhecida. Traficantes temerosos de que outro Luiz Carlos possa surgir. O caso também provocou mudanças institucionais. Projeto de lei ampliando proteção a testemunhas em áreas controladas por facções tramita no Congresso, informalmente chamado de Lei Gabriel Monteiro. Programa específico de acompanhamento psicológico para militares reformados foi implementado pelas Forças Armadas. Mas, para além das repercussões sociais, políticas e culturais, o legado mais duradouro de Luiz Carlos talvez seja a reflexão profunda que sua história provoca sobre invisibilidade social. Como sociedade, escolhemos não ver determinadas pessoas, idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores informais, moradores de rua. Tornamo-los transparentes, parte da paisagem urbana, não pessoas. O mais assustador dessa história toda, comentou socióloga especializada em violência urbana, não é que um homem sem pernas matou 12 traficantes armados, é que ele conseguiu fazer isso porque ninguém realmente o via. A invisibilidade que nossa sociedade impõe a pessoas com deficiência, que normalmente é forma de exclusão cruel, tornou-se arma nas mãos de alguém desesperado o suficiente para usá-la. Nas ruas do complexo do Alemão, quando visitei em 2027 para pesquisar este relato, moradores mais antigos ainda abaixam a voz quando falam do seu Luiz da Cadeira. E quando jovens curiosos perguntam se a história é verdadeira ou apenas lenda urbana, a resposta é invariavelmente a mesma. Verdade ou lenda não importa. O que importa é a lição. Nunca subestime alguém por aparência. Aquele homem não tinha pernas, mas tinha algo mais importante. Tinha propósito. E homem com propósito é mais perigoso que exército inteiro. Em silêncio, olhando ruas estreitas por onde Luiz Carlos passou tantas vezes em sua cadeira modificada,
É impossível não sentir calafrio ao pensar que aquele homem que todos viam, mas ninguém realmente enxergava, executou uma das mais extraordinárias e perturbadoras vinganças da história criminal brasileira. Tudo sem jamais levantar-se de sua cadeira de rodas. Sabem o que mais me impressiona? Confessou o delegado aposentado que acompanhou o caso. Não é que ele tenha matado 12 pessoas sendo cadeirante. É que, se não tivesse se entregado voluntariamente, provavelmente nunca o teríamos capturado. Ele era perfeitamente invisível, escondido bem à vista de todos. Quantos outros invisíveis estão por aí, observando, planejando, esperando o momento certo? É pergunta que permanece sem resposta. E talvez seja essa a maior lição do caso de Luiz Carlos Monteiro da Silva. Às vezes, os verdadeiros fantasmas não são os que não podemos ver, são aqueles que escolhemos não enxergar. Se essa história mexeu com você, se inscreva para não perder as próximas e manda para alguém que sabe o peso de ser esquecido.